Na Turquia antiga, os deuses governavam terra, mar e ar. Isto é muito estável. Dos oceanos mortais, onde Poseidon reinava, Um barco naufragou aqui por causa de uma tempestade. há batalhas épicas entre deuses e homens. 55 metros abaixo das antigas ruínas de Troia. O destino final dos guerreiros era o mundo subterrâneo. Nossa, que susto! O morcego voou direto para o meu rosto. Imagine se perder neste lugar. O reino de deuses terríveis. Não me lembro se eu vim por aqui. Homem versus mito. Em cidades ocultas. Deuses da guerra, na Turquia. Cidades ocultas. Eu sou o Don Wildman e eu estou na costa da Turquia, na cidade de Bodrum. A história desta região está cheia de mitos e lendas famosos, como as histórias da Ilíada e da Odisseia. Mas esses relatos literários são fato ou pura ficção? Descobertas recentes revelaram novas pistas sobre os mistérios que ainda espreitam bem abaixo da superfície, no mundo subterrâneo da Turquia. A maior lenda do mundo clássico, a história de um rosto que lançou 1000 navios e um cavalo de madeira mortal, não aconteceu na Grécia, mas na costa norte da Turquia. Cerca de 3.000 anos atrás, a mais famosa batalha de todos os tempos aconteceu bem aqui, divulgada pela Ilíada de Homero. A Guerra de Troia foi uma luta épica. O poderoso Império Grego atacou a cidade-fortaleza de Troia por uma década inteira, derramando um mar de sangue nesta planície coberta de grama. Finalmente, Troia foi derrotada. Mas nos séculos que se seguiram, sua localização exata e sua existência foram questionadas. Isto é, até recentemente, quando um túnel escavado à mão foi descoberto embaixo das ruínas de Troia, provocando uma incrível virada no épico de Homero. Troia era uma poderosa cidade e estado situada entre duas superpotências, o Império Hitita no leste e os gregos no oeste. A localização comercial e militar estratégica de Troia, no encontro do Mediterrâneo e do Mar Negro, tornou-a um alvo atraente. Olá. Olá. Encontrei Rustem Aslan, o arqueólogo-chefe em Troia. Ele escalava essas ruínas há 20 anos. Aí está. Eu estou olhando para as Sim. muralhas de Troia. Sim. Quantas Troias existem? 10 cidades básicas. Então podemos falar de Troia 1, Troia 2, Troia 3. Isso. E É. cada uma se refere a um período diferente em mais de 3.000 Sim. anos. Isso. Incrível. Troia 6 e 7 abarcaram um período de 200 anos entre 1300 e 1100 a.C., quando ocorreu a batalha que Homero relatou. Segundo achados arqueológicos, Troia 6 foi destruída por um terremoto e Troia 7 por uma guerra. Na época da Troia de Homero, eles construíram grandes muralhas. foi mesmo. Eram muito ricos. Tinham algo a defender? Isso. Eles estavam se preparando Tinham para a algo guerra. a esconder. Segundo Heinrich Schliemann, o aventureiro que identificou as ruínas de Troia, essas defesas apoiam a teoria de que esse é o local do épico de Homero. Mas por décadas, os arqueólogos não deram importância a uma caverna escura sob a cidadela, que era um canal de água feito pelo homem, mencionado não só em um poema, mas documentado em um tratado de paz de 3.300 anos. Ah, aqui está. Sim. Essa parte está fechada porque o interior é perigoso para os turistas. Aham. Tá trancado. Tá, sim. Tá. Você primeiro. Obrigado. A partir daqui há 2 ramificações. Ah, eu percebi isso. Havia um sistema de água sob a cidade desde 3000 a.C., mas quando a guerra irrompeu, ele se tornou um elemento importante na defesa de Troia. A partir do século XV a.C., os troianos cercaram a cidade central com muralhas de 9 metros, e os portões mais vulneráveis foram murados.
Fora dessas muralhas, a cidade secundária era cercada por outro sistema de fortificação, que incluía um fosso profundo e outra série de muralhas. Embaixo de tudo, aquedutos subterrâneos coletavam e canalizavam água para a cidade trancada, que na época se chamava Wilusa. Por que este lugar é importante como evidência sobre a Guerra de Troia? Porque ficamos sabendo por fontes hititas que houve um tratado entre o reino hitita e o Ilusa. Os troianos e os hititas assinaram um tratado de aliança em nome do deus Kashkalkur, que significa um caminho de água subterrâneo. Então, os hititas sabiam que havia um subterrâneo aqui em Troia, com o objetivo de conseguir água, Sim. um subterrâneo que eles acreditavam pertencer a Kashkalkur. Isso. E assim eles invocaram seu nome no tratado. Sim, isso mesmo. É bem interessante. Apenas em 2001, milhares de anos depois de o tratado ser escrito em tábuas de argila, é que os especialistas o decifraram. Se este era o canal de água do tratado hitita, Do Troia, depois desse terremoto, Sei. certo? Poseidon é o deus responsável por terremotos. O Entendi. símbolo de Poseidon é o cavalo. Ah, E então pode ter sido assim a entrada da história do cavalo de Troia na mitologia. É fascinante. E desse jeito, o cavalo de Troia também pode simbolizar a força mortal da cavalaria grega. Eles eram os tanques da Idade do Bronze que arrasavam o inimigo. Ares, o deus da guerra, entrava em batalha num carro ensanguentado e puxado por cavalos. Qualquer que tenha sido a causa da queda de Troia, o canal de água permitiu que resistisse aos ataques por 10 anos. estamos dentro. certo. Encontramos água. Não dá para prosseguir. Que coisa. Entramos 1,5 metro e já achamos água demais. Temos de calçar as botas. Estamos descendo por este túnel escavado à mão que está, quanto? A uns 60 metros aqui? Em alguns Tá. pontos. Uns 55 metros abaixo das antigas ruínas de Troia. E é bem apertado. Estamos embaixo da cidadela principal, num túnel cavado 4.600 anos atrás, quando o sistema de água foi expandido para suprir a cidade que crescia. Este poço, olha aqui. Sim. Ele vem da superfície e também vai aqui para baixo. Mais de 10 metros de profundidade. Entendi. Esses poços garantiam que haveria água no interior da cidade Isso. na época em que estava sitiada. Sim. Então, isso pode explicar, quer dizer, é uma das razões, inclusive do tratado com os hititas, para os troianos sobreviverem a uma guerra tão longa. Tinham boas defesas e Isso. tinham água. Tô vendo que tem um túnel incrível aqui e mais outro para lá. Podemos entrar ali? Alguém pode voltar ali? Eu já fui ali, mas agora é muito difícil. Não dá mais. Mas se eu me arrastar para lá, eu não vou morrer, vou? Assim eu espero. Tá. Nossa! Isso é muito difícil, espera aí. Pode me dar a câmera? Esta aqui é a água que a gente estava ouvindo. E aqui está o túnel. Eu só quero ter certeza de que eu não vou cair em algum buraco aqui. Se eu pudesse me ver agora... Isso, vamos lá. Pode ter uma ideia do tamanho deste lugar? É incrível. É surpreendente. O túnel continua muito mais longe do que se pode ver. É claustrofóbico pra caramba. Mas quando a água é mais profunda e o túnel ficou um pouco maior, ele continua direto. Eu poderia ter continuado a andar. Mas o maravilhoso é que foi muito bem escavado e ainda é funcional depois de 3.000 anos. Quando se volta aqui, vemos água livre e efluente que é cristalina e pode ser bebida. Mas eu não bebi. A água ainda corre sob as ruínas de Troia.
E graças aos arqueólogos modernos e a um poeta antigo, a história dos troianos ainda é contada milhares de anos depois de a cidade ser varrida do mapa. Na época antiga, os povos que viviam na costa do Mar Egeu acreditavam que os deuses controlavam o destino. Eles guiavam os barcos até grandes cardumes de peixe. Eles criavam as grandes tempestades. Eles causavam terremotos devastadores. Os deuses tinham um papel direto na vida de todos os mortais, trazendo fortuna e dor, e às vezes devastando a vida cotidiana. Quando as civilizações ao redor do Mediterrâneo dominaram a navegação em cerca de 3.500 a.C., o comércio floresceu. Mas as cidades portuárias eram suscetíveis aos ataques de inimigos e de bandos de piratas. Mesmo com fortificações, nada podia bloquear a ira dos deuses Poseidon e Zeus, que desencadeavam tempestades monstruosas e terremotos catastróficos. Eu estou aqui nesta cidade praiana para encontrar um mergulhador profissional chamado Murat Saik e um arqueólogo submarino chamado Gunnar Osler. Vamos ver a antiga cidade de Mindos. O problema é que ela está coberta pelo mar, então nós vamos mergulhar. A cidade de Gumusluk é uma calma aldeia de pesca, mas 800 anos atrás era um agitado porto grego chamado Mindos. Por muitos anos, ela resistiu a barcos inimigos e a piratas, porque tinha um exército permanente. Mas no século XII, os deuses atacaram e um terremoto arrasou a cidade, submergindo o famoso porto. Olá, Murat. Oi, como vai? Soldão, tudo bem? Como vão? Prazer em vê-lo. Gunnar, Como vai? prazer em vê-lo. Vamos por aqui, certo? Por ali? Então este sempre foi o porto? Aqui sempre foi o porto, era muito grande. Bom, eram bem vulneráveis aqui no Sim. oceano, quer dizer, parte dele, e por isso tinha um exército aqui, não era? Sim, muitas lutas aconteciam para controlar os lugares e controlar o comércio e tudo, enfim. Hoje, as ruínas das defesas do porto estão no fundo do mar e só podem ser vistas em mergulhos. Tá bom, então vamos carregar. Vamos. Tudo bem. Não esquecemos nada. Vamos lá, pessoal. Esta é uma área totalmente restrita. Os mergulhadores não podem vir aqui porque há muita história lá embaixo. Tá legal. Aqui vamos nós, vamos lá. As ruínas do antigo porto de Mindos estão entre 3 e 9 metros de profundidade. Há buracos para cordas nas grandes pedras que ancoravam os barcos em segurança no porto. Embora Mindos prosperasse por séculos por causa do porto seguro, o grande número de fragmentos de ânforas indica que havia problemas mesmo no porto. Eu estava vendo grandes blocos de pedra em que se podia prender cordas, é isso? Sim, Ah, tá. eram usados para amarrar as cordas. E também muitos pedaços de ânforas. Há muitos fragmentos. Aconteceu um naufrágio aqui? Isso. Tá. Então um barco naufragou por causa de uma tempestade. A lenda diz que quando os mortais provocavam Poseidon, o deus do mar, ele criava tempestades súbitas e mortais, lançando os barcos contra os rochedos. A única defesa contra uma tempestade era um grande dique. Os diques antigos eram feitos de montes de pedras e pedregulhos cobertos por rochas maiores. Algumas das rochas maiores eram presas por braçadeiras de metal, um método ainda usado. Os habitantes de Mindos fizeram o possível para proteger o porto e, apesar das tempestades e ataques, ele prosperou por anos. Essencialmente, este era um porto perfeito. Não só era um lugar calmo para ancorar, como também um bom dique e um abrigo perfeito, mas também tinha um exército armado. Era por isso que o comércio podia ser próspero e era regular aqui, ao contrário dos altos e baixos na costa, onde os portos estavam sempre vulneráveis aos piratas e ataques inimigos.
O Dick e o exército protegeram o porto, mas não puderam evitar o destino da cidade. Poseidon, além de deus do mar, era o responsável pelos terremotos. No século XII, um terremoto catastrófico submergiu o porto. Ao longo da costa da Turquia, outras cidades também foram destruídas por terremotos. As cidades que suportaram terremotos, tempestades e invasões prosperaram, mas nenhuma foi maior do que Éfeso. Eu estou andando pelas ruínas de Éfeso, uma das mais importantes cidades do mundo antigo. Eu vou me encontrar com Helmut Ledster. Ele é um arqueólogo que está trabalhando aqui faz 5 anos. E ele vai me mostrar uns incríveis espaços subterrâneos, inclusive alguns que ele nunca chegou a ver. Helmut? Oi? Como vai? Don Estou Wildman. bem, e você? Prazer em vê-lo. Estou feliz por te ver. Éfeso era a terceira maior cidade do Império Romano, depois de Roma e de Alexandria. Ela era a capital da Ásia Menor e o final da rota comercial chamada de A Estrada da Seda. Era como a Manhattan da Ásia Menor, com um porto rico, população internacional e centro movimentado. As pessoas desfrutavam os prazeres da vida com uma vasta biblioteca e um enorme teatro. Mas nada demonstrava mais a riqueza de Éfeso do que a enorme e sofisticada casa de banhos pública. Bom, eu estou olhando para essas grandes estruturas, mas essa coisa era imensa, não era? Sim, ela era, na verdade, a maior casa de banhos fora de Roma. É mesmo? É. Embora a parte central de Éfeso tenha sido escavada, a enorme casa de banhos ainda não foi tocada pelos arqueólogos. Esta será a primeira vez que o interior da casa de banhos será visto na TV. Vamos descer por ali? Vamos. Tá legal. Tudo bem. Isso é muito bom. Sabe, ninguém vem até aqui. Vamos para baixo dos banhos públicos do século I depois de Cristo. Totalmente sem escavar. Esta é uma nova descoberta. Olha só estes blocos enormes ao meu redor. Estamos na subestrutura de um enorme edifício. Quer dizer, dá para ver pelo modo em que está sendo sustentado. Estes blocos estão segurando um teto arqueado com uma altura de 2 a 3 andares. Um enorme complexo para as pessoas de Éfeso. Este complexo constitui o maior conjunto arquitetônico em toda a cidade. Ele era formado por um ginásio, quadras de atletismo e banhos. Antigamente, o porto chegava até este complexo. Quando o Império Romano caiu e o porto não foi mais mantido, os rios sofreram assoreamento e a terra engoliu o principal canal de água da cidade. Hoje, o mar fica a cerca de 5 quilômetros de Éfeso. Nossa, isso é muito bom. Esse espaço vai até lá em cima, né? Isso. Até em cima, existem aberturas que podem ter sido usadas para jogar a lenha. As pessoas ricas, os cidadãos de Roma, ficavam em cima, desfrutando dos banhos. Isso. O trabalho era feito aqui embaixo. Então a lenha era jogada por aqui e existia mesmo um sistema completo para aquecer água. 7 metros abaixo dos banhos luxuosamente decorados, existia uma complexa rede de túneis para trazer e retirar a água. Para dispersar o calor das fogueiras constantes que aquecem a água e as salas. Tudo operado por escravos e servos. O que estamos vendo é a viga de uma enorme porta que, na verdade, vai um pouco adiante. Então vamos dar uma olhada no que está lá. Isso é muito impressionante, né? Tem uma sala depois da outra e vem até aqui embaixo. Isto deve ir para o outro lado também, certo? Aham. E para qual lado vamos? Eu só quero olhar por aqui. Ah, tá. Isso é muito bom. Ele está vendo espaços onde nunca esteve. Na superfície, os banhos ocupavam a área de um campo de futebol. E as fundações eram igualmente grandes.
Nós entramos pelo centro do antigo edifício e descemos uma escadaria para as arcadas que ficavam sob os banhos. Quando a água acima era drenada, ela fluía por essas arcadas e depois saía para o porto. Tudo ficava cheio de água. Isso. Esses enormes aquedutos derramavam água aqui. A água tinha que ir para algum lugar, não é? Então ela descia para cá e era canalizada como um sistema de esgoto. Sim, ela ia para o mar. Mas ao mesmo tempo havia pessoas trabalhando aqui embaixo, carregando feixes de lenha e aquecendo água. Era como o interior de um navio transatlântico, não é? Estamos escalando, nos arrastando e nem sinal do fim. Bom, este é o maior espaço subterrâneo que eu já vi numa estrutura antiga. Situada no oeste da Turquia, Éfeso era uma das cidades mais ricas do mundo antigo, com prédios públicos magníficos e residências luxuosas. Isto aqui era imenso, não era? A maior estrutura da cidade eram os banhos, um enorme complexo operado em um subterrâneo impressionante. Eu posso entrar ali para ver? Você pode tentar. Eu vou me espremer por aqui. O arqueólogo Helmut Ledster levou-me para os subterrâneos da casa de banhos. E isso foi só o começo. Infelizmente é apertado demais para a câmera e o resto da equipe aqui embaixo, então eu vou descer por esses corredores sozinho para ver onde isso vai dar. Eu vou tentar não me perder. Os banhos ficavam perto do porto. E o nível da base era uma enorme área aberta que servia para aquecer a água e as salas, e também drenava os banhos acima. Depois de tantos anos de assoreamento dos rios antigos, o porto agora fica 5 quilômetros a oeste, e a base está quase totalmente tomada pela terra. Este pode ser o subterrâneo derradeiro, simplesmente porque parece não ter fim. Eu nem sei mais se eu vim por aqui. Este enorme complexo subterrâneo fervilhava com um exército de escravos. Na época romana, 30% da população de uma cidade como Éfeso era de servos cativos. Eles viviam neste subterrâneo escuro, trabalhando sob a superfície para os cidadãos mais ricos. Quando vemos isso, vemos como é realmente complicado construir algo como isto. Eles não tinham bombas, eles não tinham geradores, eles não tinham nada de eletrônico que os ajudasse a mover essa água. E estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Isto é mesmo muito claustrofóbico. Eu tô um pouco sem ar. É melhor sair daqui. Os subterrâneos de Éfeso, como os de Nova York e de Tóquio, foram planejados. E sua infraestrutura foi construída prevendo o crescimento da cidade. Seus moradores viviam no centro, em apartamentos construídos com a engenharia mais moderna. Então, esta é a parte principal da cidade? Isso. E para que lado eu estaria olhando daqui? Bom, o que estamos vendo agora era uma ínsula, ou seja, uma área residencial onde moravam pessoas muito ricas da alta sociedade, porque aqui era a área central da cidade. Ínsula era a palavra latina para prédio de apartamentos. As insulae, situadas nesta parte de Éfeso, eram endereços luxuosos. Obrigado. Estas eram moradias enormes e elas eram muito caras, né? Sim, eram apartamentos grandes, com belos mosaicos e afrescos. Dá para imaginar o tipo de pessoas que moravam aqui, não é? Ah, sei. Nossa, isso é maravilhoso. Que loucura. Isto era viver bem. É lindo. Estas casas urbanas foram construídas no século I depois de Cristo e eram bem decoradas. Mas abaixo dos pisos de mosaico ficavam as entranhas do prédio, uma subestrutura que rivalizaria com os apartamentos de hoje. Como em qualquer metrópole moderna, o planejamento da cidade tinha de coletar a água usada e suprir a água limpa. Então, quando falamos de uma dessas insulae, desses apartamentos, desses conjuntos, eles seriam todos servidos por seu próprio sistema de drenagem. Isso. Então, um túnel desses fica de cada lado e a outra tem a mesma coisa e todos jorram em uma mesma drenagem central. Igual a uma cidade moderna de hoje, não é mesmo? Então, este é o esgoto. É.
Eu acho que eu vou descer. Isso aí. Estes amplos túneis de drenagem criam uma rede que espelha as ruas acima. Mas para sustentar os prédios e as ruas, foi preciso planejar para o futuro. Nós estamos num túnel antigo usado para fins modernos, certo? Sim. Interessante isto de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Sustenta esta pesada estrutura acima de nós e, ao mesmo tempo, é um canal de drenagem para baixo. Ou seja, eles tinham um bom planejamento urbano, não é? Quando se constrói uma coisa dessas, é preciso pensar que a cidade pode vir a crescer e, assim, é preciso pensar no futuro. Aqui, por exemplo, os ônibus cheios de turistas estão passando pela rua acima de mim. Eles não têm ideia do que está abaixo, sabe? Do que realmente há na cidade. Os túneis de serviço, os sistemas de esgoto e drenagem que existem aqui. O amplo sistema de drenagem impedia as inundações e doenças que assolavam outras cidades do Império. Mas trazer água doce para a cidade era um desafio maior. Éfeso tinha uma grande biblioteca, muitos templos, prédios de apartamentos e, no centro da cidade, um enorme teatro escavado na montanha e revestido com pedra calcária. É fenomenal. Nossa, que teatro enorme. Qual era a capacidade deste lugar? Pelo que sabemos, umas 25 mil a 30 mil pessoas cabiam aqui. Nossa. Este é um complexo como um estádio moderno. Eu estou vendo túneis lá atrás. Para onde é que eles vão? Bom, este aqueduto está vindo daquela parte da colina, passa por todo o teatro e depois vai para a biblioteca. Entendi. Eles realmente construíram ao redor da infraestrutura. É uma cidade enorme. E como numa cidade moderna, a infraestrutura era essencial. Isto era para a água. Agora nós estamos dentro do aqueduto, o principal aqueduto da cidade. Na verdade, nós temos aquedutos semelhantes que chegam de todo o interior por todos os lados e entram na cidade, mas este é um dos maiores. Este sistema avançado de aquedutos era o auge do mundo antigo. 4 grandes aquedutos traziam água das fontes nas montanhas para a cidade, onde se ramificavam em aquedutos menores, que levavam água para prédios públicos, como os banhos, e para as residências. Quando o teatro foi construído na face de uma colina, os engenheiros tiveram de desviar o aqueduto e fazer a água passar por baixo das arquibancadas. Há várias camadas de argamassa. Esta é a prova de água, para que a água não passe pela parede. Interessante. Então, eles conseguiam construir ou criar um tipo de concreto que era impermeável. Sim. Olha só isso. Dá para ver os assentos do teatro aqui por esta abertura. Nossa! Que susto! O morcego voou direto para o meu rosto. Lembre-se. O grande aqueduto embaixo de um grande teatro. Existem assentos com pessoas. Os assentos deste teatro ficam bem em cima da minha cabeça. Tudo isto está pressionando para baixo o aqueduto e 2000 anos depois ainda está aqui. O teto arqueado do aqueduto ajudava a sustentar o peso das arquibancadas e das pessoas em cima, enquanto a água vinha das montanhas para a cidade. Eles previram o crescimento da cidade, isto é, eles sabiam que Éfeso estava no lugar certo e na hora certa, e que seria um grande centro comercial. Então, eles fizeram uma boa base, literalmente, os alicerces, para que a cidade se expandisse. Se construir uma cidade que pode crescer, você constrói um império. Conforme a Grécia e Roma ficavam mais ricas e poderosas, houve uma grande evolução da tecnologia, da engenharia e da medicina. Mas até essas grandes civilizações se inclinaram diante dos deuses. Eu estou no ponto mais antigo da cidade de Pérgamo, na Acrópolis, e atrás de mim está o templo dedicado ao imperador Trajano. Olha só isso deste lado. Há um imenso teatro.
Um anfiteatro com capacidade de 10 mil a 15 mil pessoas. Tudo com vista para a cidade abaixo. Hoje existem 50 mil pessoas morando aqui. Na época do Império Romano, eram 200 mil, 4 vezes mais habitantes. Havia uma biblioteca como a de Alexandria, no Egito, e um avançado complexo médico, diferente de tudo que o mundo já tinha visto. No século IV a.C., Pérgamo era uma florescente cidade grega, com um templo de cura dedicado ao deus Esculápio. 500 anos depois, os romanos transformaram o templo em um sofisticado centro terapêutico. Eu vou me encontrar com Elvan Osbey. Ela é uma especialista neste sítio e vai me levar ao subterrâneo. Lá está ela. Elvan? Oi, como está? É que vai, Dom? Estou bem. É bom ver você. É bom ver você também. Na Idade Média, séculos depois da cidade de Pérgamo ser abandonada, pensava-se que os doentes mentais estavam possuídos por demônios. Os médicos furavam os crânios dos pacientes para que os demônios saíssem. Outros acreditavam que o desequilíbrio de fluidos causava problemas psiquiátricos. Os pacientes eram submetidos a sangrias, purgações e sexo. Mas os métodos empregados pelos médicos sacerdotes em Pérgamo eram muito mais avançados e ainda são usados na terapia moderna. O centro de tratamento em Pérgamo pode ter sido o mais avançado do mundo antigo. Eles dormiam exatamente ali, em dormitórios especiais. O mais provável é que usassem algumas ervas para provocar o sono. Porque a confiança era depositada nos deuses. Assim, ao dormir, eles tinham sonhos. Os deuses lhes diziam de que tipo de tratamento eles precisavam. E com essa ideia, ao acordar semidespertos, eles caminhavam e vinham pelos túneis e entravam neste centro de terapia. Entendo. Então Isso. o túnel era bem ali. É, ficava bem ali. Ah, isso mesmo. Escute a água. Então, 2000 anos atrás, eu desceria por este túnel para receber a medicina mais avançada da época. Então este é o sistema de água original. É, esta é a água original que vem da fonte. Sei. E é bem calmante. É, o barulho da água faz a gente Isso. relaxar imediatamente ao entrar no túnel. Exatamente. Bom, e qual é o objetivo do túnel? Em primeiro lugar, ele protegia da chuva e do sol, mas se observar essas aberturas ali, Entendo. Como estavam semidopados, eles podiam ouvir e escutavam as vozes dos médicos murmurando: você será curado. Tá, então... E aí eles caminhavam ouvindo o som da água e os médicos. Os pacientes que andavam por este túnel escuro estavam num estado alterado de consciência, enquanto os médicos murmuravam mensagens subliminares. O complexo do Esculápio incluía grandes dormitórios, com quartos especiais de sonhos e um teatro com capacidade para 3.500 pessoas, onde os pacientes assistiam a peças, concertos e palestras como parte da terapia. Outros tratamentos eram banhos de lama e hidroterapia. No centro de tudo, o templo evocava a proteção e o poder de cura de Esculápio. Esculápio era o filho bastardo de Apolo e foi criado pelos centauros que lhe ensinaram ciência e medicina. Esculápio era tão hábil nas artes médicas que se dizia que podia ressuscitar os mortos. Furioso por um mortal interferir em seu território, Hades, o deus do mundo subterrâneo, exigiu que Zeus o atingisse com um raio. No final, Esculápio tornou-se um deus. Havia muitos centros de tratamento dedicados a ele no mundo antigo, mas este era o mais avançado da época. E um dos médicos mais famosos, um homem chamado Galeno, trabalhava aqui. Ele foi educado aqui em Pérgamo.
E os batimentos cardíacos e a circulação do sangue nos vasos e a sua direção e tudo mais foram provados por Galeno. Sei. E isso foi usado depois dessa época. Tá, e antes dele, pensavam que outra coisa passava pelos Que vasos. o ar passava pelos Sei. vasos, isso. Então, ele mudou tudo e suas realizações o tornaram... Bom, na verdade, ele foi um médico muito, muito importante para toda a medicina. Quer dizer, depois de Hipócrates, ele é o segundo a ser lembrado. Vamos imaginar que eu fosse um paciente daqui. Eu estou andando por aqui depois de ter tomado alguma erva bem forte, um remédio no dormitório. Enquanto eu ando neste estado mental semidopado, eu vou passando por aqui, ouvindo os médicos sacerdotes murmurando nessas aberturas e me dizendo coisas. E eu vou pensando no meu estado alterado de consciência, que talvez os deuses estejam falando comigo. E isso tem um efeito admirável nas pessoas. Depois de 1 ou 2 semanas, eu me sinto muito melhor. A história nos mostrou que a necessidade é o motor da invenção. Guerras, crises financeiras e pandemias fizeram com que o homem criasse novas tecnologias, soluções e negócios capazes de mudar o presente e o futuro da humanidade. Uma maratona completa para saber tudo sobre a evolução do sistema industrial. Como as fábricas mudaram o mundo. Sábado, 1º de maio, a partir das 7 da noite, no History 2. Existem muitos jeitos de dormir e opções infinitas de colchões, o que torna mais difícil escolher o modelo certo. Por isso existe EMA, o colchão perfeito para todos. Nem tão macio,